beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estarei fazendo esse vídeo aqui, né, de retorno, para poder estar respondendo algumas perguntas aí de alguns inscritos. Na realidade, uma pergunta, mas é uma pergunta que acaba gerando outras perguntas e geram dúvidas, aí vai. Então teve um rapaz aí, não vou me recordar o nome, peço até desculpas aí por isso. A dúvida dele é uma dúvida que eu já respondi, mas não tem problema algum, porque é uma dúvida que sempre vai aparecer no canal, não tem jeito, e eu respondo com o maior prazer, que é a seguinte. Ele perguntou para mim quais os tipos de peixes que eu tenho no meu aquário. A pergunta é simples, vou responder, só que daí vocês vão ver como que vai gerar dúvida. No meu aquário aqui, como vocês podem perceber, como tem, se tiver gente aí que conhece um pouquinho mais, tenho aí o acarás bandeiras, neons, cruzeiros do sul, corridoras, tem o Mato Grosso, rosáceo, tem o dojo. Então, esses são as espécies de peixe que eu tenho no meu aquário. A pergunta está respondida. Só que é o seguinte: por que eu tenho esses peixes? Primeiramente, antes de montar um aquário, tá? Você tem que estar escolhendo os tipos de peixes que você quer. Por exemplo, se você optar por ter essa categoria de peixe que eu tenho, você vai ter um aquário de pH levemente ácido. Um pH de 6.8, 6.6, até neutro tá bom. Então, você já escolheu os peixes, então você vai ter que escolher o ambiente que eles vivem, entendeu? Não adianta você escolher esse tipo de peixe aqui e colocar ele numa água alcalina, sem termostato, sem uma boa filtragem, eles não vão viver. Então, é uma pergunta, como eu disse, que gera muita dúvida. Então, vou tentar resumir. Você vai fazer o seguinte: você montou seu aquário, você vai começar a pesquisar no Google aí, ou nos meus vídeos, e vai escolher uma categoria de peixe, certo? Tem peixes que é igual ao meu aqui, que esse daqui, eu vou falar um pouco desse aqui. Esse daqui ele prefere uma água um pouco mais tropical, que é 28 para 30 graus. Prefere um pH levemente ácido, 6.8, 6.6. É um pouco exigente com a filtragem, porque além de ser um pH, por ser ácido, então a água um pouquinho mais, não é tão mais límpida como a da alcalina. Então precisa de uma boa filtragem. Esses são os quesitos que esses peixes exigem, entendeu? Não pode faltar, principalmente os neons aí, que são bem sensíveis. No meu caso aqui, eu acho que eu perdi foi 2 neons do tempo que eu tenho esse aquário, entendeu? Por quê? Porque eu tentei adaptar o aquário para eles, não eles para o aquário, entendeu? Então, tem tudo isso daí. Então, meu amigo, primeiramente você vai escolher aí a fauna de peixes. Se você for querer esse tipo de peixe, você vai ter que deixar o seu aquário num pH levemente ácido. Também tem vídeos meus explicando como que se faz isso, inclusive o tratamento de tronco. O aquário de água ácida é um pouquinho mais difícil de você tá estabilizando, né? Porque a maioria da água que nos fornece aí no saneamento vem como alcalina. Então, é uma água um pouquinho mais difícil de se manter ácida, mas com a tendência do aquário geralmente é acidificar. Então, você vai ter que ter mais paciência. Agora, eu vou mudando um pouquinho de pH. Se você não gosta desse tipo de peixes aqui, você não se sente atraído, então você quer montar um aquário com peixes de água alcalina. Beleza. É o mesmo processo, você vai escolher os peixes. Temos aí os ciclídeos, que são peixes maravilhosos, lindos, só que eles são muito exigentes com o pH, por exemplo, a maioria deles é 8.0, certo? Então, eu vou dar um exemplo para você de um peixe, é o joia. Tenho uma vontade de ter, entendeu? Só que é um peixe exigente, e ele cresce muito também, e você tem que ter um aquário bem grande para poder estar mantendo eles. Então, você vai prezar isso daí também no tamanho. Geralmente os ciclídeos eles crescem bastante, e você vai ter que mudar o substrato vai ser um substrato à base de aragonita ou algum outro componente que possa estar alcalinizando a água mais ainda. E a montagem é diferente. Inclusive, eu estou montando um aquário de pH alcalino. Vocês podem ver o último vídeo que eu coloquei, foi tipo de um suspensezinho. E eu estou fazendo a surpresa que eu estou montando um aquário aí, um nano aquário
de água alcalina para poder estar modificando também. E para você estar podendo conhecer um pouquinho da água alcalina, os peixes que vivem na água alcalina. Então é o mesmo processo, você vai escolher o seu peixe, vou dar um exemplo. Você escolheu lá, deixa eu ver aqui, um peixe de água alcalina. O joia mesmo, o peixe joia. É um peixe maravilhoso. Você vai ter que adaptar o aquário para ele. Então você vai montar um aquário lá com a decoração, geralmente em areia, misturado com aragonita, que é uma areia também à base de conchas, que esse componente vai deixar a água mais alcalina, vai deixar no ponto deles, entendeu? Você vai procurar colocar uma fauna parecida com o que ele vive, então você vai estudar para ver como é que é. A água vai ter que ser alcalina, vai ter que permanecer naquele pH, então o seu aquário vai ser muito bem tratado, tem que estar sempre limpando, fazendo TPA, vai ser assim. Inclusive o ácido também tem que estar fazendo TPA, já expliquei também. Então é importante você estar escolhendo o tipo de peixe e adaptar o aquário para ele, não ele para o aquário. Beleza? Não vou dar spoiler dos peixes que eu vou colocar aqui não, mas não chega a ser ciclídeos, entendeu? Vai ser peixe de água alcalina. Na realidade não vai ser uma variedade, não vai ser um aquário comunitário. Mas eu tô com planejamento de montar um aquário aí. Esse aquáriozinho eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Eu tapei ele aqui, ó. Mas ele já tá em funcionamento. Inclusive, já tá bem ciclado já. Entendeu? Então esse aquário de baixo aqui é um aquário de 35 litros, se eu não me engano. E vai ser um aquário só pra mostrar pra vocês a vida aí dos peixes de pH alcalino. Então galera, espero ter respondido a pergunta aí. Espero ter esclarecido alguma coisa. Então é muito importante você desde o princípio montar o seu aquário adaptado para um tipo de peixe, entendeu? Um ou dois, três tipos de peixes. E daí você não vai ter problema algum. Não adianta você misturar peixe de água alcalina com peixe de água ácida que vai morrer. E vice-versa. Então vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras. Eu, por exemplo, adoro esses acarás bandeiras aqui, ó. Mas jamais poderia ter um aquário de água alcalina, né, do jeito que eu estou montando com eles, porque a exigência deles é uma água mais ácida. E a mesma coisa, por isso que eu estou montando um de baixo de água alcalina, porque os peixes que eu quero eu não posso manter no aquário de cima, até por causa da superlotação também. Então é isso aí, galera. Fique com Deus aí, espero ter respondido as perguntas ou a pergunta e que vocês consigam ter me compreendido, porque é uma explicação meio complexa, mas qualquer dúvida aí estarei respondendo, beleza? Pode perguntar aí, deixar bem claro aí que eu sou muito grato a vocês que se inscreveram no canal e que isso daqui tem sido um bom passatempo para mim e eu faço isso aqui com o maior prazer, tá bom? Então é isso aí, um abraço para vocês, galera, fica com Deus, falou, fui e até mais.